Já são Vambora. 6h05. Então, Luciene, você quer fazer pra gente a página inicial? Posso sim. Tá. Tô com a voz meio fanhosa, mas dá pra fazer. Então tá ok. Tá bom o tamanho de letra? Quem tiver no celular? Tô olhando no WhatsApp, pra mim é melhor, Ah, então tá bom. Fica à vontade. tá? Tá bom. O Evangelho todo dia, mensagem do dia, chamamento divino. Disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Palavras de Jesus está em Lucas, no capítulo 14, versículo 21. Livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Tá bom o tom, a voz? Tá ótimo. Tá dando para ouvir? Perfeito. Tá. Chamamento divino. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção, pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, oferecendo-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidade e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontâneo consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Quando eu li, estava lendo aqui a mensagem, posso falar, Gonzalo? Claro, por favor. Fica à vontade. Bem, eu entendi assim, veio logo na minha mente assim, né, quando Jesus fala que ele veio para os doentes e não para os sãos, né, de espírito. Então, nosso médico, né, Jesus, médico das almas. Então, aí aqui no início, a gente se acha, às vezes, muitas das vezes, a gente ouve, e eu falo até por mim mesmo, que eu já fiz isso. Ela está falando, a gente está ouvindo, dando para ouvir. A Luciene. Dando para ouvir? Tá ouvindo agora, Luciene? Alô? Eu tô te escutando bem também, Luciene. Então tá.
Andréia, que eu vi de alguém repente, fazendo alguma coisa. Andréia, de repente a sua conexão, não? Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Tá ok. Pode Então a continuar, gente às Luciene. vezes dá. Posso falar? Sim, sim, eu falei só, pode continuar, Luciene. Obrigado. Tá bom, desculpa. É Tranquilo. porque eu tô com outro filho, eu não tô ouvindo muito bem também, não, tá? Vamos lá. Tudo bem. Eu não tô ouvindo muito bem. Bem, então, assim, no sentido de. Eu tô falando até por mim mesma, porque eu já até fiz isso algumas vezes. A gente sempre se acha incapaz devido às nossas dificuldades morais, a nossa pequenez, da nossa dificuldade, né? Os vícios, enfim, a gente acha que não é capaz de trabalhar, né? ou servir, ou aprender, né? Mudar. Não, eu já fiz muita besteira, eu estou todo errado, então não vai ser difícil conseguir, né, vencer a mim mesma por conta do meu passado, por conta da pessoa que às vezes nessa mesma relação eu estou todo errado. Então a gente às vezes ouve esse tipo de comentário. Só que é aquilo, né, que Jesus fala. Ele veio para as almas enfermas. Então, para todos, nós somos chamados a todo momento para nos transformarmos moralmente, né? Não importa se é perturbado, se é viciado, se é inibido, se é ignorante, não importa quem seja. Jesus veio para todos, né? Para todos. Veio servir, veio nos ensinar as leis de Deus, o amor, e sempre existe. Achei muito, muito, muito interessante quando ele fala aqui, ó, se a realidade espiritual te busca, oferecendo-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidade e frustrações. Não, a gente sabe que se a gente está encarnado aqui nesse planeta de provas e expiações, não é à toa, né? Então, é porque nós temos realmente todas essas deformidades morais, mas todos nós fomos feitos para sermos felizes, né? Um dia chegaremos lá, né? Pelo amor ou pela dor, mas uma hora a gente vai melhorando aos poucos. E não cabe mais esse tipo de desculpa, né? Desculpismo. Não vou melhorar por conta disso, eu não quero fazer esse trabalho por conta daquilo. Então, não nos cabe mais. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, de reerguimento e consolo. Então, assim, quando a gente começa que entra na doutrina, que começa a aprender, começa a ter essas informações e vamos nos transformando, vamos buscando esses recursos para a nossa reabilitação, para o nosso reerguimento moral, para o nosso progresso moral, né? E, consequentemente, saúde, equilíbrio, bom ânimo, esperança, que é o que Jesus deseja de nós, né? E que sejamos sinceros conosco mesmos, sabendo da necessidade da nossa própria deficiência e da corrigenda, como ele fala aqui, espontânea, né? ao privilégio de trabalhar e servir no bem, né? Todos nós podemos, sim. Mesmo que tenhamos milhares de deficiências, de vícios, enfim, não importa, né?
Jesus conviveu 3 anos com os discípulos e na hora do testemunho, todos se afastaram, né? Com exceção de Maria, todos se afastaram, assim, João, né? Evangelista, se não me engano, todos se afastaram. Então, Pedro se afastou, porque Jesus morava, né? Às vezes adormecia, conviveu ali direto com eles e na hora do testemunho mesmo, todo mundo se afastou e Jesus foi crucificado, enfim. Então, assim, eu entendo dessa forma, né, que a gente não tem mais essa questão de desculpa, de não vou melhorar por conta disso, por conta daquilo. E no trabalho no bem, servir, né, Jesus sempre fala nisso, né, que ele veio para servir. E nós, pequeninos que somos, bem misérrimos, né, que possamos seguir, né, esse caminho, essa trilha aí junto, atrás dele lá, seguindo ele, tentando, nos esforçando, mesmo com todas as dificuldades, com as pedras no caminho, mas se tiver sinceridade, bom ânimo, o entendimento, a esperança, a gente vai conseguir mudar a nós mesmos, né? Não é ao outro, e sim a nós. Então, acho que não cabe mais para nós espíritas, né? Essas desculpas, né? Então, eu entendi dessa forma, Gonzaga. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Não, mas é isso mesmo, tá excelente. É isso mesmo. Nós temos que parar com as desculpas, né, para agir no bem. Só queria enfatizar um outro detalhe da página, porque por vezes as pessoas ficam aguardando o chamamento, né? Ficam assim, eu não recebi nenhum chamado. Eu estou guardando um chamado divino. Eu estou guardando uma manifestação, de certa forma, que vem me chamar realmente para aplicar os preceitos do Cristo ao bem maior para todos. Muitas pessoas ficam aguardando como se fosse algo miraculoso, algo sobrenatural. Só que não é muito bem assim, né? O processo de chamamento, ele é contínuo. E ele faz parte do chamado reencarnar. O ato de reencarnar já é um convite. Olha, você está retornando à crosta terrestre. Você vai lidar com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino hominal e, por que não, como já sabemos, estaremos em contato contínuo com os espíritos superiores, espíritos guias ou anjos da guarda, como queiram chamar, que irá sempre te indicar, perdoa, tolera, esquece a ofensa, pratique o bem. É aqui, é no meio da confusão, no meio da balbúrdia, que a gente acha que está totalmente sem rumo, é que nós temos que brilhar. Então, quando Jesus, né, nos chama diretamente para esse processo, primeiro, nós não somos aqui, né? Emmanuel quis fazer o possível para deixar claro. Não se trata apenas daquelas pessoas que são pobres financeiramente, muito menos aleijados, porque de repente a pessoa pode pensar, mas eu não sou pobre, eu não sou aleijado, eu não estou manco, nem estou cego. Emmanuel pega e dilata esse conceito e leva para as características da alma. Então ele pega, justamente, ele pega e coloca aqui, pobres de virtude, né? Aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação de era nova. Mas cadê o espírito imortal, né? Exatamente, mas muitos ficam aguardando o chamamento do tipo, eu estou esperando acontecer um fenômeno, né? Um fenômeno mediúnico, ver alguém se materializar e falar, faça isso, faça aquilo, desenvolva, monte um orfanato, eu estou te pedindo, seja o máximo de amor e carinho para crianças que você nunca viu na vida. Mas a mensagem, o chamamento é muito mais simples. Ele começa no lar. Ele pega e fala assim,
aquela pessoa que eu vou constranger você a conviver continuamente, ama, perdoa, tolera, né? Usa as ferramentas do amor, que é a benevolência para com todos, indulgência ou tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Sem essas 3 ferramentas, desse canivete suíço chamado ferramentas do amor, a gente não tem como lidar com o dia a dia da vida. A convivência se torna insuportável. Tudo se torna tema de conflito e combate. Então Jesus deixou claro aonde vai ser essa edificação, né? Ou seja, essa construção de uma nova era. Não vai ser num lugar remoto, não vai ser um super projeto, são projetos diários sobre o quê? Onde Jesus vai fazer o quê? Tudo é novo, para que a vida se renove. Se renove em que sentido? Senão a gente reencarna mais 1000 vezes e a gente não vai entender o que significa se renovar. O se renovar que ele está tratando aqui é justamente como foi comentado anteriormente, sentir a vida de uma forma diferente. Você passa a amar o reino vegetal, o reino mineral, observa o próximo como uma criatura divina, que houve um esforço muito grande da criação divina para criá-lo. E se ele é criatura divina e eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu espírito, eu devo respeitar ainda mais as obras do Pai. E ainda mais eu devo respeitar aquela obra que mais deu trabalho ao Pai. Né? Retomando um pouquinho ali o Velho Testamento, né? Onde a narrativa de uma espécie de comparação para explicar. Quando ele quis que fizesse luz, ele falou, faça-se a luz. Ele só falou. Mas quando ele quis criar o Espírito, ele soprou. Então, não tem nada a ver com falar e soprar. Né? Deus não tem boca, Deus não é fisicamente similar a nós, corpo físico em termos de matéria, mas ele quis demonstrar uma comparação de dificuldade, quis criar uma escala. Falar requer há uma certa dificuldade, mas soprar, imagina você soprar durante 1 hora, ininterruptamente. Ninguém consegue soprar por 10 minutos. Talvez até, 3 minutos, vai. Rapidamente a sua musculatura vai comprimir o seu pulmão e todo o ar que está na sua boca vai se esvair do seu pulmão. Ah, mas Deus não tem pulmão, não sei o quê. Não, mas é só uma comparação para mostrar que foi um esforço muito maior. Criar um princípio inteligente, que foi criado simples e ignorante, para toda a marcha do progresso, foi um trabalho muito, mas muito superior a qualquer relações com relação à matéria, a qualquer estruturação da matéria. Então, quando ele mostra isso para todos nós, é claro que nós vamos ter que ter um respeito ainda maior pelo aquele irmão nosso, ou irmã nossa, que está caminhando aqui na Terra, na mesma escola, com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos, em situações distintas. Ora, alguns estão em situações de provas de poder, ora, outros estão em situações de prova de pobreza, prova de escassez, prova de riqueza. Né? Então, as provas para nos testar são inúmeras. E Jesus pede, não importa em que posição Deus te plantou, eu quero que você edifique uma nova era, que você construa uma nova era. Mas que nova era é essa? A era que é de progresso, de amor e de sabedoria para com todos. Para com todos. Não pode ser personalizado a ponto de aquele recurso, aquela nova forma de edificação seja somente proveitoso para você e as pessoas que você ama. Tem que ser proveitoso para todos, sem exceção. Se está te beneficiando somente a você, não está em acordo, não está em consonância, né, com Jesus. E ele deixa uma coisa também clara aqui, que eu queria chamar a atenção a todos nós, é que ele fala o seguinte, sob a égide do Cristo. Muita gente alega incapacidade de colaboração nos serviços do bem sob a égide do Cristo. Por que ele botou a palavra égide? Ou seja, sobre o auxílio direto do Cristo. Então muitas pessoas falam assim, poxa, né?
poxa, eu acho que eu não tenho preparo para a reunião de desobsessão, eu acho que eu não tenho preparo para a reunião mediúnica, porque ali você não tem nada. Ali você conhece a verdadeira verdade. Nós não temos nada de nós mesmos. Toda ajuda, toda estrutura, todo dinamismo de socorro e de amparo provém de quem? Do Cristo. Todas as energias salutares, todos os processos químicos, físico-químicos, todas as semimatérias empregadas em tratamento provém do Cristo, ou seja, sob o auxílio do Cristo. E diversas vezes da nossa encarnação, nós não temos, por exemplo, às vezes durante uma encarnação X, nós não temos aquela predisposição, sabe, para se debruçar e amparar ao máximo os filhos. Mas de repente, numa dada encarnação, você tem um ânimo, uma predisposição além do normal. E você tem o direito de escolher se você quer pegar essa predisposição, quer pegar essa boa vontade, que às vezes cintila dentro do seu mundo íntimo e amar e servir, ou pegar toda essa disposição e servir só a você mesmo. Mas se a gente percorrer o nosso mundo íntimo, a gente vai descobrir que isso é a ajuda do Cristo, nos auxiliando nos mínimos detalhes, para a gente ter a experiência de amar, a experiência de ser devotado, a experiência de ser abnegado. Então, sim, por vezes o Cristo nos constrange a sermos mais solícitos, mais bondosos em relação à disposição natural nossa, que por vezes é o contrário a isso tudo. Então Cristo sempre cria recursos para nos alavancar, nos auxiliar. Então, só mais um detalhe que eu queria comentar rapidamente, é que ele comentou o seguinte, espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, ou seja, ao toque dessa boa nova, essa boa notícia, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Aí aqui eu não tive como deixar de lembrar, Luciene, aquela passagem do livro... Oh, meu Deus. Acho que chama-se... É um livro de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está coordenando um grupo, né, dando uma palestra para um grupo que estava para reencarnar. Então, eis que se destaca um espírita, um ex-espírita, né, que já tinha reencarnado já como espírita, e ele foi bem franco. Olha, eu não aguento mais. Eu retorno para a condição física, lá para animar um corpo físico, e eu me perco no orgulho, me perco na vaidade. Sou altamente egoísta, eu não sei que esse negócio de reencarnar não dá certo. Toda vez que eu vou para a experiência, eu acabo me perdendo. Eu esqueço tudo aqui, tudo que vocês estão falando, eu não vou lembrar como é que vai ser isso. Sempre está dando errado. Eu não consigo mais me livrar disso. E o interessante foi a resposta. A resposta dele foi impressionante. Ele pega e fala assim: meu irmão, eu sou exatamente igual a você. Eu sinto tudo isso que você está sentindo. Só que antigamente eu corria para isso tudo. Eu achava que o orgulho e a vaidade era a minha identidade. Eu achava que o meu desempenho de egoísmo era a minha característica central da minha identidade. Hoje eu fujo desses recursos. Hoje eu fujo para o outro lado. Mas isso ainda existe. Bezerra falando, né? Doutor Bezerra falando para ele, explicando para ele. E a maioria acredita o seguinte: não, Bezerra, pô, que isso? Bezerra já é um espírito de luz. Não, não é espírito de luz. É um espírito falido. Faliu em outras instâncias, em outro planeta. Chico, a mesma coisa. Chico também faliu junto com ele. Os dois enfiados em guerras. Faliram os dois. E estão aqui, tendo que o quê? Reaprender para se reharmonizar com a lei de progresso, para voltar para a fila de progresso e se desenvolver em amor e em serviço ao Pai. Tudo que é dualidade em todos nós vai ter que se tornar uno, uma única definição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem alegria e tem desânimo,
vai se tornar apenas alegria, aquela alegria salutar, né? Não alegria de deboche. Se você tem amor e ódio, essa dualidade dentro do mesmo gênero, é claro que ele vai ter que se tornar apenas amor. Então tudo dentro de nós, todos os aspectos que nós chamamos de virtudes, de defeitos, estão em gêneros e estão em classificações que estão em duelo entre si, através da nossa própria vontade, é claro, e que em algum momento ele vai se transformar em uno. E quando se transformar em uno, estaremos em harmonia com o Pai, em harmonia com Deus. Então, nós... a gente tá, você sabe, né? A gente está estudando, né, os mensageiros, né? Sim. Da obra do André Luiz. E esse livro, ele é todinho falando sobre exatamente sobre os médiuns, né, que faliram, né? Sim. Que tinha uma programação para o bem, para o serviço do bem, para o serviço do Cristo, do amor, serviço do bem. Sim. E faliram. E aí eles contam as histórias deles, né? Porque, como, de que maneira que eles faliram. Então, eu acho que por isso, né, a benevolência, a indulgência da espiritualidade conosco, eles são extremamente carinhosos. Doutor Bezerra, né, está sempre nos socorrendo, porque são espíritos também que passaram, né, por esse processo que nós hoje estamos também passando, né, por essa dificuldade que nós ainda temos, né, infelizmente, ainda temos, apesar de há 2000 anos, nós estamos nessa aí, né, meio que nos arrastando, né, para o progresso. Então, mas como você comentou especificamente das obras de André Luiz, pegando o seu gancho, se a gente observar nas diversas outras obras, olha só o que ocorre. Se você pega um livro específico, sei lá, Libertação, ou outra obra qualquer, aí vamos supor, tem um problema, ou então Vida e Sexo, tem um problema lá no livro Vida e Sexo. Aí naquele problema central tem um irmão, né? Um irmão de extrema sabedoria, de extremo amor, explicando como o processo de ajuda vai ocorrer, auxiliando, amparando. Mas depois, lá na frente, você vai descobrir que ele errou profundamente nessa área. E ele está incumbido de prestar socorro e apoio na área que ele mais errou. Isso é estranho. Isso é estranho. De Deus, né? Sim, na nossa vida, né? Sim, e isso é estranho. E isso é estranho para a nossa organização. Para a nossa organização física aqui na matéria, a gente não faz assim. Vamos supor, você pede alguém para lavar pratos. Aí a pessoa, né? Imagina uma cozinha industrial. Você bota alguém, uma pessoa, um auxiliar para lavar pratos. A pessoa quebra 1, quebra 2, quebra 3. Você tira e bota ele em outra função. E fala, ele não serve para essa função. Mas não é assim que a divindade funciona. Aonde você mais erra é onde você tem mais condição de auxiliar. Você vai passar por... A pessoa vai colocar você naquele problema, vai te dinamizar, te treinar, te auxiliar, até você superar. Quando você superar, você ainda vai ficar prisioneiro àquela tarefa para auxiliar terceiros, para a pessoa se libertar daquele problema que você acaba de se libertar. É isso que é impressionante, né? No planejamento divino, né? É verdade, muito bem colocado, sem dúvida. Então, quando ele coloca aqui pra gente, que você comentou isso, né? Ó, no clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura, de reabilitação, reerguimento e consolo. Então, aqui na Terra, como é que funciona? Se um funcionário não está fazendo como você quer, você demite e coloca outra. Porque é um raciocínio egoísta. No mundo corporativo, sim. Exatamente, porque você não está preocupado de entender por que Deus criou um constrangimento para você estar em contato com aquela alma. E às vezes você tem obrigações com aquela alma de educar aquela alma.
de erguer aquela alma. Você tem essa obrigação, mas você acha que não. Não, tem que trocar, poxa. Deixa eu seguir a filosofia materialista. Você está entendendo? Mas na verdade era o contrário. Era para você dinamizar esperança, dinamizar capacitação, dinamizar reerguimento. Porque às vezes a pessoa está frustrada, está triste, está com aquele clima de não consegue. Eu não presto, eu sou horrível, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Aquelas expressões que a gente já conhece. A pessoa cai num prostracismo, não tem ninguém para consolar ela, não tem ninguém para reerguer mesmo. Reerguer, do tipo, você é importante. A galáxia não é a mesma coisa sem você. Deus aguarda você se desenvolver, porque a galáxia tem pressa. Vamos lá, a marcha continua. Então... essa deveria ser a visão. Exatamente. Mas aí olha o conflito. Olha o conflito, Luciane. Quando a gente reencarna, você tem que escolher, vai agradar a Deus ou vai agradar a Mamon. Mas você é jovem e deve trabalhar já deve ter trabalhado em algumas empresas e você sabe que às vezes a coisa não funciona bem assim, até porque você tem superiores, né? Há uma hierarquia, se a gente for jogar isso para o campo corporativismo, né? Há uma hierarquia e dentro dessa hierarquia você tem que cumprir determinadas regras do jogo, da parte, infelizmente, do capitalismo que a gente vive material. Então, mas aí que tá. Mas olha só, Luciene, a gente meio que fraqueja. Porque Jesus deixou existe uma última frase nas bem-aventuranças difícil de entender. Que ele fala assim, e mentindo... Nas bem-aventuranças, eu posso pegar o texto aqui na íntegra, mas vou tentar aqui lembrar de cabeça. E mentindo disserem todo mal contra vós, em meu nome. Essa frase é muito estranha, porque você fica assim, como assim, cara? Jesus está insinuando pra gente mentir, pra gente... Não, mas em que sentido? Não. Proteja o irmão. Ele errou ali no processo, não evidencia o erro dele. Vá lá, educa ele, vá lá, ampara, dinamiza, faz com que o erro dele não... Isso depende de você. Eu sei, eu entendo, mas às vezes, tudo bem, mas às vezes vai depender um pouquinho da gente, e a gente prefere deixar no modo automático do Império Romano, das estruturações do Império Romano. E a gente esquece que a gente não está aqui para poder fazer evoluir a República, nem fazer evoluir empresas. A gente não está aqui para evoluir empresas. Entendeu? Aí esse é o problema. E não tem jeito. Porque enquanto você... Também é o estupismo, né? Porque a empresa, porque tem uma hierarquia, porque não sei o quê... Então vai ser sempre assim, se for assim, nunca vai mudar. Então, você falou sobre um comentário, eu vou falar de uma coisa pessoal que aconteceu comigo. Uma vez eu tive uma briga feia com o RH de uma empresa, não vou citar nomes, em que eles tinham um método de promoção, onde, no caso eu estava chefiando 22 pessoas, e eles cismaram que eu tinha que encaixar as pessoas numa curva. Ele falou assim, todos os subordinados não podem ser bons funcionários. Você tem que listar alguns que são ruins. Eu falei, mas se todos foram bons e foram bem, se desenvolveram bem e fizeram um bom trabalho, não importa. Tem que entrar na curva. E a curva diz, existe um valor de média, existe um valor médio e existe um valor de mínimo. E você tem que encaixar essas pessoas no mínimo. Dá seu jeito. Aí eu perguntei assim para a chefe do RH, mas não seria mais fácil, no processo de seleção, você já contratar pessoas incapacitadas e com muita deficiência para você automaticamente encaixar na sua curva? E a pessoa achou que eu estava de deboche, mas não estava de deboche, estava falando sério. Como é que você pode criar um sistema que tem que beneficiar alguém e prejudicar outros? Porque é uma gangorra. Né? O bônus, o chamado bônus de performance, bônus de desempenho, você deve conhecer, você não pode dar para todo mundo. E você tem que criar situações de constrangimento. Então, então existia uma lógica de como que a empresa funcionava para dar esse bônus, e
na hora de fazer a apresentação da avaliação, eu apresentei completamente diferente da empresa. Ah, mas por que você está bonificando essa pessoa aqui? Ué, porque ela foi altruísta. Como assim? Ué, ela foi bondosa com outro funcionário, porque ela fez um curso específico de um equipamento, e o colega lá precisou operar o equipamento, ele não sabia operar, ele parou, fez uma explicação rápida, atrasou o serviço dele, acabou quase ficando após a hora para terminar a tarefa, mas o outro colega lá também conseguiu aprender e dominar aquela técnica e se desenvolver. Mas a pessoa queria, mas isso aí não é mais do que obrigação dele. Isso ele deveria fazer naturalmente. Eu falei, tudo bem, você pode até argumentar isso. Mas quantas vezes você vai beneficiar alguém por ter se auto-prejudicado? Porque ele ficou, às vezes, quase até mais tarde. Bateu o ponto e continuou terminando a tarefa para poder não atrasar para o próximo turno, que era um trabalho de 3 turnos, funcionava 24 horas. Para não prejudicar o próximo turno, ele ficou, terminou a tarefa porque ele se atrasou. Então, assim, ele ajudou, ele promoveu para mim o máximo de esforço de altruísmo. É aquele que ele se auto-prejudica em benefício de terceiros. Aí eu perguntei assim para ela, e você? Quantas vezes você se prejudicou aqui na empresa para auxiliar alguém? Alguma vez você deixou de ter um benefício, de ser promovida para que outro pudesse se promover no seu lugar? Aí ela me olhou com o maior cara de estranheza, né? Tipo, parecia que, sei lá, eu tava falando mediunizado, vai saber. Aí ela me olhou com um olho desse tamanhão, eu não tô entendendo por que você tá falando isso pra mim. Eu falei, porque é a mais pura verdade. Você quer que eu alavanque as pessoas e promova as pessoas pelos defeitos morais que ela tem. Então, se ela pisa nos outros, se ela passa por cima dos outros, pô, esse é uma pessoa que tem o quê? Que tem garra. Cara, né? Esse é o cara. Ele tem garra, ele tem predisposição, ele tem iniciativa. Você cria uma série de adjetivos para qualificar o que é maléfico, enquanto você deveria honrar os preceitos de enxergar as virtudes, enaltecer as virtudes e dinamizar, né? E parabenizar aquelas pessoas que conseguem se desprender e auxiliar, porque isso acontece continuamente, né? Isso, na verdade, traz, se a gente for trazer, desculpa, tá? Se for levar isso para o lado, porque aquela coisa, se você é espírita, você tem que ser espírita em todos os lugares, né? Não é dentro da casa espírita. No lar, no trabalho, na rua, na fila, em todos exatamente. E eu trabalhei numa empresa 32 anos e ela avaliava exatamente dessa forma que você está falando. Ela não queria saber e a avaliação, você sabe que hoje tudo é eficiência, né? Como é que eu vou falar? Tem seu nome, tem seu código e tudo que você tem que fazer, e lá embaixo tem o quanto você atingiu, né, de objetivo, o objetivo, sua meta, o seu objetivo, né, de atingir, e se você conseguiu, se você não conseguiu, bom, tá lá, em número, né, matemática é uma ciência exata, então não tem como você querer fazer um discurso de um outro que é mais altruísta, que é mais companheiro, é mais amigo, né? Tem várias características boas, mas ele não alcança aquele objetivo. Ele não alcança. Não importa. A empresa, ela simplesmente não quer saber. Ela quer saber lá embaixo. Qual é o seu resultado? Quanto que você deu para a empresa? Está lá. Então, em um ano, tem ferramentas, né? Óbvio, tem ferramentas de avaliação e lá embaixo tem lá o resultado em valores, né? Então, a empresa, ela não quer saber os meios, entendeu, Tonzelli? Sim. Que essa pessoa se utiliza para chegar àquele resultado.
ela só quer, ela não quer saber os meios, ela quer saber o fim. O fim lá, qual é o fim? Tanto. Então, se essa pessoa deu tanto, mas se ela pisou na cabeça de alguém, se ela fez alguma falcatrua, se ela, enfim, não interessa para a instituição, uma instituição tão grande, tão grande, tão grande, que não tem esse tipo de avaliação, né? Tem sim, nós no dia a dia, né, a gente procura fazer um ambiente amigo, respeitoso, até porque você passa mais tempo, né, na empresa do que na sua casa, né? Vamos lá. Então a gente procura fazer o melhor, né, para viver com aquelas pessoas. Mas o resultado final não adianta. O resultado da pessoa, o altruísta, o amigo, o cara do bem, o cara que é pontual, o cara que trata as pessoas com respeito, com zelo, com carinho, blá, blá, blá. Esse cara, se ele não atingir o resultado que a empresa exige, ele vai ser, rua, rua. Entendeu? Não tô falando, eu tô falando exatamente o que você falou. Só que não tem como você segurar uma pessoa dessa, porque já vem de cima, né? Já vem de cima, coisa já vem de cima lá, tem que ir, já tá fora e pronto. Mas, enfim, é isso. Não, então, mas assim, eu compreendo o que você está falando, eu entendo o que você está falando, mas no dia a dia, como as pessoas se organizam, as pessoas não precisam animar um sentimento de inimigos no local de trabalho. Porque, na verdade, a administração de cima, de certas empresas, prefere que as pessoas sejam inimigas. Prefere que as pessoas criem um clima de ódio. Porque ele acredita que assim as pessoas produzem mais. Competitividade. Exato. Para que haja mais competitividade. Exato. Mas isso é totalmente contrário a qualquer tipo de sentimento cristão. Essa é a verdade. Sim. Então, mas aí que tá. Voltando para a página. A gente vai ter que encontrar... Imagina uma pessoa, né? Aí você imagina uma pessoa que é espírita, que está na doutrina, que estuda a doutrina, e em certo momento você toma uma atitude que não é cristã. Como é que você faz? Então, mas aí você começa a compreender por que Chico Xavier foi nascer onde nasceu. Ele não nasceu num berço de político. Ele não nasceu no herdeiro de uma multinacional. Você já percebeu isso? Os maiores nomes, assim, respeitados, moralmente respeitados, eles nascem numa situação... Porque se eles... Vamos supor que eles tivessem nascido, por exemplo, como herdeiro de uma multinacional. Ele vai querer ser carinhoso, afetuoso com todo mundo. Ele vai falar assim, não, que isso, não demite as pessoas, não. Isso é um absurdo, vamos dar mais chance, vamos auxiliar. Ele vai ter uma visão de progresso que a maioria de nós não possui essa visão. E, na verdade, essas pessoas que possuem essa visão de progresso moral, elas estão certas. Porque todas evoluindo, é claro, não vai ter discrepância do tipo 6 sócios se tornarem 6 bilionários. Não vai ter como. É matematicamente também impossível. Mas você vai observar que existem sim recursos de soluções para que tudo possa existir com muito mais equilíbrio. Basta o quê? Você baixar a ganância, a ambição, reduzir o seu egoísmo, baixar o orgulho, a vaidade. Então, não adianta a gente achar que uma andorinha só faz verão. Essa andorinha vai sair do sistema de voo corporativo, não tem como ficar. É impossível ficar. É incompatível com o princípio moral. É incompatível. É isso mesmo. Totalmente incompatível. Mas é incompatível. As pessoas vão falar na sua cara, não, isso aqui é incompatível o que você está falando. Já falaram para mim. O que você está falando é incompatível com a lógica da empresa. Eu falei, não, a lógica da empresa é que é incompatível com a humanidade.
Vocês estão incompatíveis com a humanidade. Porque seus sócios vão muito bem. Como é que eu vou falar que eu não posso dar aumento para aquele técnico se o seu sócio ganhou só nesse primeiro trimestre 280 bilhões de dólares, 280 milhões de dólares? Como é que eu vou falar para ele, olha só, a empresa na verdade não tem esse recurso? Assim, o balanço é publicado. Você está chamando a pessoa de imbecil, a pessoa não vai entender que os sócios lucraram aquilo. Não, mas o sócio da empresa não tem nada a ver com a mão de obra ativa. Eu falei, então tá bom, então você explica isso de alguma forma para alguém, apresenta isso, porque também quero entender, porque não tem lógica física para isso. Então, assim, o princípio da mais-valia capitalista, ela é isenta de qualquer participação de sentimentos. Sim. Mas isso é a lógica do Império Romano. Mas nós queremos criar outro tipo de império para o nosso destino, que é o Império do Cristo. É o Império da Boa Nova. Nós queremos que essa seja a nossa construção. E que a gente pare de perder a oportunidade de praticar o bem. Ah, mas eu vou praticar o bem e eu vou ser prejudicado. Eu só quero praticar o bem onde eu vá me beneficiar junto. Ora, então, cuidado. Cuidado, porque você não vai estar praticando o bem. Você vai estar praticando o que a gente chama de associação quase que criminosa. É muito raro as circunstâncias onde todos juntos se dão bem. Muito raro. Geralmente alguém vai praticar um bem e esse alguém vai ser prejudicado. Porque não vão acoplar essa pessoa ao processo natural de fartura ou de bonança que possa surgir ali. Essa é a situação de constrangimento que somos todos nós chamados e temos que compreender. É um privilégio quando passa essas oportunidades na nossa frente. Olha, você vai ajudar Beltrano, mas sabe quem mais vai ser prejudicado quando você tomar a atitude de ajudar ele? Vai ser você mesmo. Teu gerente não vai te alavancar. Teu chefe vai te diminuir. Teu chefe, inclusive, vai dizer, você não cumpriu a sua meta para ajudar Beltrano. O problema é seu. Você está na beira da trincheira. E você ou você vive na beira da trincheira com o coração límpido, poxa, eu fiz o meu melhor moralmente, ou você vive na situação de altíssima instabilidade, onde você não fez absolutamente nada em relação a trabalhar e servir. Lógico que a gente não está aqui comentando isso para as pessoas saírem fazendo um monte de loucura e perdendo seus locais de trabalho. Não é isso. Não é isso. Não é isso. A questão é, por vezes você pode pegar 10% do seu tempo. Todo mundo é bom em matemática. Quando é para poder se dar bem, todo mundo é bom. Mas você pode, às vezes, dar 10% de ajuda do seu tempo. Sabe, a pessoa vai lá, toma um cafezinho, vai lá, tá com o tempo até meio que folgado em alguns momentos. Por que não se foca naquele tempo em ajudar alguém? Por que não se foca em ajudar aquele que tá lá na berlinda, né? Ih, fulano lá. E as pessoas até comentam uns com os outros. Ih, fulano lá tá quase, né? Ele não consegue fazer isso. Ele tá todo enrolado, tá todo frustrado. Mas às vezes a mãe tá doente. A filha tá no hospital. Mas ninguém quer saber. Não, você é espírita. Vá lá e doa um pouco do seu tempo. Fica depois da hora. Fala, meu camarada, vou ficar com você aqui até meia-noite. Mas você vai sair daqui até meia-noite sabendo fazer isso aqui. Sabendo fazer esse cálculo. Sabendo fazer essa planilha. Eu não vou dormir se for o caso. Vou virar a noite com você aqui. Mas você vai sair daqui sabendo. E amanhã você vai bombar, vai arrebentar, vai fazer todas as planilhas sozinho. Sozinho. Fica tranquilo. Uma noite, algumas horas após o trabalho, vai mudar a nossa vida? Vai transformar alguma coisa em prejuízo para nós mesmos? É esse tipo de detalhes que surgem como privilégio de trabalho e de serviço. Né? E a gente fica só achando que é o trabalho e o privilégio de se auto-beneficiar. Mas, por vezes, surgem situações para a gente tentar, sabe, aquela fraçãozinha de tempo, aquela ajudinha de leve, né? Você pegar e amparar a pessoa. Eu tive um diretor e ele, assim, ele estava dando uma reunião para muita gente.
no auditório bem grande, enfim. Aí ele falou assim, para chorar, tem que rir, né? Para chorar, o meu, como é que é? Ele falou, para chorar meu filho, que chore o seu, entendeu? Ele falou isso assim, era uma reunião de motivacional. Aí, uma reunião de motivacional. Porque senão vocês vão ficar liberados para o mercado de trabalho. Então, todo mundo muito motivado dessa reunião, entendeu? Todo mundo com rabinha 3 pernas. E aí você... É tudo ao contrário, né? Totalmente, é tudo o oposto. É a liderança do medo, é a liderança do chicote, é a liderança... Mas é assim, lá é assim. Então, mas a gente não pode chegar, quando a gente desencarna, a gente não pode chegar e falar assim, ó, eu fiz isso, chicoteei o outro, eu prendi, eu amarrei, porque era assim na empresa, né? Igual no exército alemão. Não, eu tranquei as pessoas em cama de gás, eu torturei, eu dei choque elétrico, chicoteei, porque, poxa, meu general, né? E meu tenente tava mandando. Não importa, você vai responder para Deus o que você fez, quais foram os seus atos, e até o que você deixou de fazer de bem, né? Então esse é o grande dilema de reencarnar, né? Ou você quer viver na bonança e na paz do Império Romano, né? Igual um senador romano, ou você quer fazer alguma coisa no meio de campo, ou você quer realmente abolir de vez, completamente sua relação com o Império Romano. Esse é o problema, né? Mas vamos lá, gente. Vamos fazer a prece inicial. Eu vou fazer a prece inicial porque faltam 3 minutos para fechar aqui a janelinha do Google Meet. E a gente vai abrir outra, tá ok? Mas o tema é fantástico, né? Esse tema é lindo demais. Porque a gente fica achando que o chamamento divino, né? É que vai aparecer. Nossa, sonhei com Jesus. Ele me chamou. Não, o chamamento divino é minuto a minuto. Em casa, no trabalho. Às vezes, especialmente no trabalho, né? Como o Luciano mesmo comentou. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, temos que estar atentos a esses chamamentos. Porque às vezes é o chamamento de ajudar quem está passando por mais problemas e não pisar na pessoa que está passando por mais problemas, né? Então vamos lá, vamos fazer nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, as oportunidades de estarmos conversando, uma conversa fraterna, sobre os Teus ensinamentos, tão complexos ainda de absorvermos, tão complexo ainda mais de sentirmos realmente palpitando em nosso mundo íntimo para dinamizar a nossa vida, a nossa conduta em todos os momentos. Sabemos da nossa precariedade, das nossas dificuldades, mas pedimos, Senhor, a Tua infinita misericórdia para nos apoiar, para buscarmos novos caminhos, novos rumos, novas condutas, hoje e sempre. Pedimos assim igualmente para darmos iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na Tua paz e harmonia. Que assim seja. Eu vou abrir uma nova janelinha e já passo o link para vocês. Ok? O tempo inteiro a gente realmente palpita, né? Palpita em tentar compreender como que... E por isso que a gente comenta, né? O médium, todos nós somos médiums, né? E por vezes surge a inspiração. Ajuda ali Beltrano, que está sendo caçoado, diminuído, maltratado, sofrendo uma série de injúrias. E que se continuar assim ele vai ser demitido, mas ele é a única forma de sustento do lar dele. Ele é o único que sustenta o lar, tem 2 filhos, uma mãe doente, uma avó prostrada dentro de casa. E a gente só vai querer ajudar se souber esse histórico todo. Não, tem um coração transformado. Como você quer ajudar? Se a pessoa precisar muito, né? E o pior, né? Que eu lembro muito do Paulo Estevão, só para prolongar um pouco mais. Vocês já perceberam que eu adoro Paulo Estevão, né? Então, o livro Paulo Estevão narra uma situação onde Paulo foi chamado por um responsável, né? Como se fosse hoje um governador. O governador
de uma certa cidade chamou ele. Esse governador estava muito adoentado. E estava com um monte de perseguições, que ele pensou, pô, vou ser preso, né? Quando ele chegou lá, o governador, que ele percebeu que o governador estava adoentado, prostrado, precisando de ajuda. E ele ficou sabendo das curas. E pediu se ele podia ser curado também. Então é engraçado, porque a gente nunca espera isso. Como é que será que nós estamos com o espírito, com a alma preparada para ajudar aquelas pessoas que a gente acredita que não precisa de ajuda? Pô, o cara é um governador, não precisa de ajuda. Né? O desenho da vida material é estranhíssimo, né? Por vezes são as almas mais carentes, mais sofridas, mais perseguidas, que mais precisam de prece e amparo. E são aquelas pessoas que a gente arremessa nossos pensamentos, né? De uma maneira totalmente desastrosa, com pensamentos negativos para os políticos, para os empresários, para quem tem recurso. Mas a gente não compreende a grande escola que é o planeta Terra, né? E que todos vão ter que responder pelo que fazem. Então, nós como médiums contínuos, que nós somos, né? 168 horas disponíveis na semana. 1 hora na mesa mediúnica. Os outros 167 horas, o que a gente está fazendo, né? Em serviço do Cristo, né? Seu pai fala sempre que tem jeito, seu caso tem jeito, graças a Deus, que a gente tem oportunidades, virão, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de servir, fazer o bem, e então para dar uma melhorada na barra, né? Com certeza, e Deus cria, né, essas situações de constrangimento para que a gente possa escolher fazer o bem. E ficar feliz por estar fazendo bem, mesmo sendo prejudicado, por ter feito o bem. Essa é a pior situação de fazer o bem. Você está preparado para fazer o bem, onde você vai ser prejudicado quando você fizer o bem? Mas prejudicado mesmo. Você vai ajudar uma pessoa e você vai ser demitido por ter ajudado aquela pessoa. Está preparado para isso? A gente tem que a gente tem que prestar atenção. Eu já passei por isso já. Agora fica com vocês aí que são mais jovens. Passou o cajado, né? Chega. Passei. Graças a Deus. Então, só para a gente situar aqui todo mundo com relação a onde nós estamos, né? Nós entramos na segunda parte, ok? Da chamada das manifestações espíritas, capítulo 2. Das manifestações físicas, das mesas girantes. Ok? Já percorremos o porquê que nós estamos estudando isso, nós já conversamos profundamente na última reunião, para compreender o porquê que está no livro dos médiuns, voltar nas mesas girantes, porquê que esse é o ponto de partida, porquê que é importante aprender esses mecanismos e compreender um pouquinho mais sobre a física do processo, para decifrar o que é a chave para decifrar efeitos mais complexos. Então tudo isso nós observamos e agora estamos adentrando no item 63. Então eu vou continuar aqui, ó, item 63. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, qual tipo de matéria, né? Se é compensado, bloco de concreto, não importa. A presença de metais ou não na mesa, da seda, o tipo, né, do fio, o fio da seda das roupas dos assistentes, já que a seda, o fio da seda, permite você criar carga eletrostática com facilidade, né? Os dias, se é dia, se é noite, as horas, a obscuridade, se é noite ou se tem luz, são indiferentes como a chuva ou o bom tempo a esses processos do fenômeno físico, do ocorrer a mesa girante. E assim ele narra pela observação técnica, né, que Kardec é um exímio observador. São indiferentes como chuva ou bom tempo. Ou seja, o fenômeno mediúnico, o fenômeno físico, especificamente que ele está tratando aqui das mesas girantes, independe de tudo isso. É isso que ele está tentando narrar. Que ele já observou inúmeras vezes esse volume, essa situação, e igualmente outras testemunhas oculares, né, que presenciaram o fenômeno, igualmente descreveram os mesmos aspectos que ele queria compreender se tinha
como variável para são variáveis para essa função ou não. Então ele comenta: apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Então por que ele está tratando do volume? Porque ele está acreditando já que é madeira, né, e a densidade aproximada, né, quilogramas por metro cúbico. Então o que ele está comentando é especificamente o volume da madeira em termos de massa final, né, a massa total que vai ocorrer para aquela mesa ocorrer o fenômeno de girar. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante. Ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Então aqui ele está deixando claro as proporções para chocar mesmo. Esses fenômenos ocorriam para chocar a realidade de quem está observando o fenômeno. Então uma mesa que pesa 100 quilos, as pessoas estão em volta, concentradas para que ocorra aquele fenômeno da mesa começar a girar. Uma mesa de 100 quilos, você imagina a mesa de 100 quilos. Uma criança poder levantar uma mesa de 100 quilos é impossível. E ela se erguer ao ar simplesmente já pesando ela 100 quilos, você sabe que não é qualquer coisa que suporta o peso de 100 quilos. Né? Ao passo que, simplesmente, se as condições não forem favoráveis, você pode ter 12 pessoas presentes. Né? Possivelmente não vai ter um médio de doação de fluidos para que o fenômeno ocorra, a gente vai chegar nesse aspecto. Não conseguirão que uma mesinha de centro, uma mesinha pequenininha, levinha, que qualquer um levanta com o braço, ela se mova, nem se arraste para um lado para o outro. Então ele continua: estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um frêmito, que é tipo um tremor, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Não que esteja pregada, né? É se desprender realmente. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Então, era comum as pessoas ficarem em volta dessas mesas chamadas mesas girantes, elas começavam a se movimentar, a circular, e os responsáveis que estavam ali participando tentavam acompanhar o movimento. Né? E, como ele descreve, era dificultoso num certo ponto. Uma vez acentuado, ou seja, intensificado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, e que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato de ninguém, de nenhuma pessoa. Então ele comenta, isso é só uma narrativa descritiva do fenômeno, né? Porque esse fenômeno não ocorre mais. De outras vezes, ela se agita e se ergue, ora num pé, ora no outro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Doutras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal, mas para isto necessário, se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço. Então, o que ele está querendo dizer com isso? É engraçado que quem está observando de fora, né, o fenômeno, e Kardec era muito observador, Kardec chega a perceber, de outras vezes, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Ou seja, tudo para Kardec começar a pensar, presta atenção, tem algum fluido, não necessariamente do que você lembra de fluido, mas eu vou criar situações aqui que vou lembrar você um fluido, como se esta mesa estivesse num fluido. E ele pega, pelo comentário dele, ele percebeu claramente isso, imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal,
mas para isto necessário se faz considerável força mediúnica. Doutras o quê? Se destaca, ou seja, se desprende do chão, completamente do solo, e se mantém equilibrada no espaço. Ou seja, 100% da massa dessa mesa está sendo suportada para se manter fora do solo, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, e de modo a ser possível passear-lhe por baixo. Então ele está deixando claro, olha, a tal ponto que todo mundo podia andar por baixo e vi que não tinha nada suportando. Nada suportava aquela massa. Igualmente nada em cima, é óbvio. Né? Já que eles checavam tudo isso antes, se tinha algum cabo, alguma linha, alguma coisa para auxiliar o processo de suspensão. Era um grupo ali sério, que estava realmente estudando o fenômeno. Depois desce lentamente, balançando-se, como faria uma folha de papel, ou, se não, cai violentamente e se quebra. E o ato de se quebrar, olha só a visão dele, a visão de Kardec, como ele começava a perceber o experimento executado pelo estudante superior para com quem está observando o fenômeno. O que prova de modo patente que os presentes, que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica, nem de uma alucinação coletiva. Olha, vocês viram a mesa voando? Né? Vamos supor, outras pessoas chegam lá e falam, não tem mesa nenhuma voando aqui não. Ah, o fenômeno acabou de ocorrer, eu vi sim. Todas as pessoas falam. Aí alguém pode argumentar, vocês tiveram aqui uma visão, uma ilusão de ótica, né? Uma ilusão de ótica. Alguma coisa enganou vocês. Mas por vezes é uma mesa extremamente rígida, extremamente sólida. Se eu te desse uma marreta, você não conseguiria quebrar ela na marreta facilmente. E ela cai de uma altura de 6, 7 metros e se espatifa no chão devido à queda. Então é óbvio que dá para diferenciar uma mesa que foi quebrada manualmente por alguém tentando destruir a mesa, quem entende no mínimo de fratura de madeira compreende o fenômeno, do que em relação a uma queda de uma altura, né, que vai promover um tipo de fratura na madeira totalmente distinto. Alguém tem alguma pergunta aqui para esse item? Não, está bem claro. Está bem claro, né? Então vamos ao item 64. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, e ele já percebeu isso, Kardec é muito observador, de acordo com a natureza do médium. Então ele via que tinha médiuns que serviam, médiuns que só ocorriam fenômenos de pancadas. Tinham médiuns que tinham capacidade de doar fluidos para ocorrer o quê? Um fenômeno de levitação da mesa. A gente vai depois entender como que ele explica isso cientificamente. Então ele deixa claro, outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Quando ele fala tecido da madeira, ele está querendo demonstrar que é uma coisa mais da fibra, mais interna. E a gente consegue perceber a diferença entre uma pancada que vem internamente da madeira para fora do que externamente para dentro da madeira. Externamente, metade da energia, né, se propaga para o ar. E a outra metade se propaga para dentro da madeira. Quando é internamente da madeira, toda a madeira vibra, né? Então é como se fosse toda a madeira virasse uma caixa acústica, como um violão. Então ele percebe que o timbre do som é diferente. Por isso que ele comentou dessa maneira. Sobre o tecido, o próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Então já só realmente uma descrição bem técnica, sem juízo de valores. Dentro em pouco voltaremos a essa questão, e ele vai voltar em detalhes.
Como produz esse som? Que som é esse? Como é gerado esse som? Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente aplicando-se-lhe o ouvido. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa vibração que você detecta, né? Hoje a maioria dos celulares tem acelerômetro, né? Acelerômetro é um sensor que detecta aceleração. Se você botar um celular com um sensor de acelerômetro e botar um software para você observar e você criar uma vibração característica na mesa e ver a vibração se propagar até o celular, você vai ver ele plotando o gráfico certinho de aceleração, velocidade, posição que o sensor detectou. Então, como não existia esse recurso, era aquele sensor tátil, quando você bota a mão e você sente a vibração da máquina de lavar, a vibração de um carro, por exemplo, de um motor de um carro, você identifica pelo toque, né? Se você tampar o ouvido de alguém e botar para alguém, que vibração é essa aqui? E botar em cima de uma máquina de lavar, e a pessoa tem experiência com máquina de lavar, ela detecta na hora, está centrifugando. Isso aí é vibração de desbalanceamento aí da roupa que está aí dentro. Eu percebo essa vibração, é bem característica. Então é nesse sentido que ele está falando. Realmente vibração mecânica que ele está falando, não é nada subjetivo aqui não. Então produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos. Então você consegue perceber a vibração só pelo ato de encostar na mesa. Ou seja, não tem nada externo provocando aquela vibração. Né? Ninguém está batendo um bolo em cima da mesa, ninguém está usando um shaker, né? Nada disso. E a mesa está vibrando numa frequência característica, né? Por uma excitação externa. Né? Alguma coisa está promovendo essa vibração. E era possível sentir pelos dedos. É isso que ele está tentando descrever para todos nós. E ele deixa bem claro, e que se distingue perfeitamente, aplicando-lhes o ouvido. Ou seja, se ele encostasse o ouvido na mesa, como se, imagina, se liga, por exemplo, um liquidificador em cima de uma mesa e coloca, não sei se alguém já fez isso, né? E coloca o ouvido na mesa. Quem tiver um ouvido bem treinado, você pode dizer se aquele liquidificador é de 3 lâminas ou de 4. Porque as vibrações características provenientes da lâmina a excitar a mesa é bem específica, bem pronunciado, né? Então é disso que ele está falando. Eram vibrações mecânicas como se tivesse um agente externo. Claro que ele não tinha como dar exemplos aqui desses equipamentos, né? Porque nessa época não existiam esses equipamentos. Não tinha nem eletricidade, né? Na época de Kardec era tudo luz de vela. Então, se não existia eletricidade, não tinha motor elétrico, não tinha gerador elétrico, enfim. Então não tinha como você criar formas de máquinas rotativas, né? Para promover certos trabalhos e que descarregam vibração mecânica na mesa. Então, quando você percebe uma vibração característica na mesa e não tem nada promovendo essa vibração, é bem característico para poder tirar qualquer dúvida, que não é só a questão de pancada. Algo a mais ali ocorreu para excitar aquela matéria, né? Então, vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 3, das manifestações inteligentes. Mas antes eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a todo esse capítulo, ok? Que foi do item 60 ao 60, que ele vai falar, que ele trata especificamente das mesas girantes, até o item 60. Me perdoem aqui, estou correndo aqui. Até o item 64. Isso. Alguém tem alguma dúvida? Porque senão... Não, eu achei que poderia. Então, Claro que... eu vou avançar um pouquinho para o 65. Pode ir para o 65? Dá Pra tempo. mim, pode. Então vamos lá, capítulo Sim, 3. Então, ali em cima, olha como é que Kardec é estrategista e bem disciplinado. Ele observou o fenômeno como ele estava acontecendo, puro e simplesmente físico. Uma manifestação física, movimentação a mesa girava, a mesa ocorria aqueles fenômenos físicos, caracterizando físico por quê? Porque tinha deslocamento, ruído,
pancadas, e tudo isso é um fenômeno físico. Você detecta pelo órgão dos sentidos comuns da Terra, né? Audição, tato, visão. Então o que ele vai mostrar agora? Ele vai iniciar um novo capítulo e demonstrando como começou as manifestações inteligentes. Então ele separou o capítulo bem organizado das manifestações inteligentes. Item 65. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Então o que ele está dizendo? Olhar simplesmente uma manifestação física, até aí não tem como você descrever que tem alguma coisa oculta, né? Tem uma intervenção oculta. Poderia ser um fenômeno qualquer, físico, que poderia ser explicado por campo magnético, campo elétrico, supercondutividade, quem tiver curiosidade, né? Você bota certos materiais a menos 180 graus Celsius, né? E ocorre um fenômeno chamado de supercondutividade, uma paridade de elétrons em que você consegue criar um campo realmente magnético muito mais poderoso, capaz de fazer levitar até mesmo um trem, né? Como é os trens chamados Magna-Leve, as tecnologias de Magna-Leve. Claro que o constrangimento dessa tecnologia é manter nitrogênio líquido para fazer isso funcionar. Mas o fenômeno existe. Então ele está dizendo, olha, só porque tem uma coisa voando, você pode associar com o campo elétrico, com o campo magnético, uma corrente magnética. Até então, cadê a parte de inteligência? Cadê a parte de uma intervenção, de uma potência oculta? É realmente um questionamento de quem está encadeando bem o pensamento. E Kardec foi exposto paulatinamente a esses fenômenos. Ou seja, em caráter incremental, de pouquinho em pouquinho ele foi chegando a percepção de novos fenômenos. E o fenômeno também foi se alterando, né? Então ele continua. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muito lógica. Então ele deixa claro, muitos assim argumentaram e analisaram o fenômeno, e igualmente Kardec. Lembrando, quando Kardec foi chamado para participar e observar esses fenômenos, ele não se interessou. Não se interessou em querer entender. Ele via que era em lugares de festividade, de atração, quase que um teatro, um anfiteatro para poder entreter as pessoas. Ele não se motivou a querer ver o fenômeno. Mas quando começaram a falar para ele que você faz pergunta para a mesa e a mesa responde, opa, peraí, como assim? Você faz uma pergunta para a mesa e a mesa responde? Aí ele ficou intrigado, né? Como assim? Agora eu quero ver, né? E ele continua. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Que é insuficiente? Essa argumentação, né? De simplesmente um fenômeno físico. Quais foram esses fatos? Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Eles nessa questão da potência oculta, que até então ele não pontuou aqui. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Então o que está querendo dizer com isso? Olha, se está tendo uma resposta inteligente, alguma coisa está respondendo com uma certa inteligência. Então, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Não faz sentido. Ah, mas foi através de um fluido, foi através de um campo elétrico. Porque inicialmente o que Kardec imaginava, o que ele pensava? Que houve uma manifestação e que utilizaram alguns recursos naturais da organização material da Terra, as principais forças que governam o planeta, né? As forças eletromagnéticas, a gravitacional, enfim. Ele acreditava que alguma coisa foi ali manipulada para responder, para ter essa atuação, essa causa inteligente. Então ele para e pensa, peraí,
Se teve uma causa inteligente, se teve um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Então ele pergunta qual era ela. Qual é a inteligência? Qual é essa inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Deixa eu ver. Acho que o 66 eu consigo fechar também. Podemos? Tudo bem? É pequenininho, né? É pequenininho. Então vamos lá. Para uma manifestação ser inteligente, olha só. Antes de observar se é inteligente ou não, ele tinha que ponderar a aceitação de ser uma manifestação inteligente ou não antes do fenômeno. Senão você fica propenso a aceitar qualquer coisa como manifestação inteligente. Então, antes de se expor ao fenômeno, lista primeiro. Para mim, manifestação inteligente é isso. E depois vai observar o fenômeno. Senão você fica querendo impor o fenômeno às suas observações. Ou seja, técnicas altamente científicas. Então ele continua. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, ou seja, convincente, espirituosa ou sábia. Não precisa. Basta que se prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então ele foi bem categórico. Não precisa ser uma manifestação, né, de convencimento, muito menos espirituosa, né? Toda cheia de características individualistas, muito menos sábias. Não precisa. Ele precisa que prove simplesmente o quê? Um ato livre, voluntário, com uma intenção específica definida ou uma resposta a um pensamento. Então, de certo, né, certamente, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas, se conhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenassem, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa. Olha a complexidade do pensamento de Kardec. Mas ele faz uma comparação brilhante. Você está vendo, a ventoinha que ele está falando aqui é o catavento para a gente, né? Na língua portuguesa é o catavento. A pessoa que traduziu, na época, no período da primeira tradução, botou como ventoinha. Mas é um catavento. Imagina, você tem um catavento, está ventando. O vento está fixo. Vamos fingir que você tem um odômetro e está medindo a velocidade do vento. Você está medindo também a velocidade do vento, você sabe que o vento está a 3 metros por segundo. Ou seja, está constante 3 metros por segundo. Tem um monte de bandeirola, um monte de bandeirinha e tal, e fitinha, mostrando a velocidade e orientação do vento. Aí, de repente, aquele catavento para, começa a girar no sentido oposto, começa, por exemplo, a ir mais devagar ou ir mais rápido. Não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Tem alguém manipulando aquele catavento. Né? Aquele catavento não iria girar assim naturalmente. Alguém pode pensar, mas é o sistema de rolamento dele que está com defeito. Não, você foi lá, checou, não tem nenhum problema no sistema de rolamento. Está um mancal deslizante, né? Latão contra ferro fundido, está perfeito, menor atrito, está perfeito. Está engraxado, tudo perfeito. Rolamento de esfera, o que você quiser. E está em perfeitas condições. De repente, ele começa a girar, sentido anti-horário, começa a ir mais devagar, mais rápido. Como é que pode isso? Ele é para manter a velocidade pela ação do vento. Então, se ele está obedecendo a uma... Se ele está fazendo alguma coisa, de certa forma, inteligente, ainda por cima obedece, tipo, você chega para a ventoinha e fala, para, ela para. Gira agora sentido anti-horário. Girou no sentido anti-horário. Então você fica pensando, se ela está obedecendo, tem alguma inteligência ali por trás. Né? E foi exatamente isso que aconteceu com as mesas girantes. Esse foi o início, foi o prelúdio. Então ele pensa, como é que a mesa pode responder? Como é que a mesa pode, depois a gente vai observar mais nos próximos itens, que não dá mais tempo, como é que ela pode começar a responder perguntas inteligentes, né?
checado se tem consciência. Perguntas mais específicas, mais complexas, mais de caráter realmente de uma inteligência humana. Então, Kardec utilizou toda uma metodologia. E o que é mais bonito com relação a essa obra? Não é uma obra, Kardec não estava sentado numa mesa, num gabinete, com ar-condicionado, criando ideias fantasiosas ou imaginando cenários e criando hipóteses. Ele estava experimentando. Ele observou o fenômeno acontecendo. E as descrições são ricas em detalhes. Então é importante, porque isso dá substância, dá subsídio. E ele deixa claro, só vai ser possível, só vai ser mais facilitado, possível não, só vai ser mais facilitado compreender fenômenos mediúnicos mais complexos à medida que você aprende os fenômenos mais simples. E compreende como eles se processam, né? Então depois nós vamos compreender como que ocorre o ruído, como que ocorre uma batida, como é que o espírito bate numa mesa. Ele não tem braço, ele não tem corpo físico. Como é que ele bate? Como é que uma mesa é suspensa? Né? Então, já conversamos isso das outras vezes. E para quem é envolvido na área mecânica, sabe que não é nada demais. Né? Você pegar um fluido hidráulico, né? Num cilindro hidráulico, você bombeia um fluido hidráulico com uma certa pressão, com relação a uma certa área do êmbolo, ele vai promover uma força, né? Pela teoria de Pascal. Né? Então, toda a pressão vai estar distribuída uniformemente e ele vai atuar, né, esse atuador, a se deslocar esse êmbolo, igual uma seringa. Né? Então, se já compreendemos que esses fluidos da Terra promovem esses fenômenos, promovem esses trabalhos mecânicos, é assim que ele vai raciocinar com relação a esses fluidos que a espiritualidade superior disponibiliza e opera continuamente entre na semimatéria e da semimatéria para com a matéria. Então a gente vai chegar a esse ponto lá embaixo. Estou só adiantando para dar um spoiler para todo mundo, para a gente observar e ficar animado aí com a apresentação de Kardec sobre o tema. Mas é impressionante ele observar a análise que ele faz, as comparações, e não ficar, por exemplo, preso ao sensacionalismo, preso ao fenômeno em si, fica maravilhado. Nossa, uma mesa girante. Nossa, uma mesa que faz ruído, e faz barulho, e trepida e vibra. Ele não está preso por fascinação nenhuma. Ele está observando aquilo tudo de uma forma bem analítica, bem descritiva, bem judiciosa. Né? E é muito interessante essa visão dele. Né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Que nós estamos aí nos minutinhos finais. Alguém? Ficou bem claro, então? Por enquanto. Então tá bom. Então, na semana que vem, vou marcar aqui, ó, vamos continuar aqui no item 67, e ele vai nessa mesma narrativa descrevendo como que ele começou a analisar o fenômeno como um princípio inteligente, como que esse fenômeno realmente evoluiu para a condição de princípio inteligente. Né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos, então, fazer nossa prece de encerramento. Vamos ver aqui, peraí. Fátima, você faz pra gente, Fátima, a prece de encerramento? Fátima? Oi, Marcelo, desculpa, meu microfone estava desligado. Não, tranquilo, tranquilo. Eu estava até esperando já que fosse isso mesmo. Eu estava quase começando a prece, mas ele, quando você falou meu nome, eu falei, caraca, estava desligado. Tranquilo. Bom, vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade do estudo sobre a mediunidade. Agradecemos os temas que nos foram expostos hoje e pedimos, Senhor, por todos nós, né, que estamos em nossos lares, em nossos familiares, pelos companheiros que, assim como nós também, estão participando desse estudo, que possamos guardar, né, todos esses ensinos em nossos corações, Senhor, para que
nos lembremos da utilidade e que tenhamos firme em nós, tenhamos dentro de nós esse histórico todo do nosso irmão Kardec, que nos deixou todas essas informações tão valiosas, Senhor Jesus. Muito obrigada mais essa vez, graças a Deus. Com esta prece, Senhor, pedimos por dar por encerrada na tua paz, na tua harmonia, a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia, que assim seja. Boa noite, meu povo.